Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre todos os livros que eu finalizei no mês de março. Não necessariamente eu li todos no mês de março, né? Porque tinha alguns que já estavam em andamento em fevereiro e eu finalizei em março. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, dar sua curtida, comentar se você já leu algum desses livros ou se quer ler. Então, sem mais delongas, vamos lá? Eu vou pegar a ajuda aqui do meu book planner para ver aqui tudo que eu li em março. Eu vou anotando tudo que eu leio para não perder. Então, vamos lá. Primeiro livro que eu finalizei no mês de março foi O Livreiro de Gaza. Esse livro curtinho aqui, mas super potente, impactante, reflexivo, que fala sobre esse senhorzinho que tem uma livraria lá na faixa de Gaza e sobre as perdas que ele teve, sobre os desafios desse conflito que há tantos anos está presente aí nesse território. Recomendo muito a leitura, eu dei 5 estrelas para esse livro e assim, marquei bastante coisa e acho que é uma história bem marcante, bem inesquecível, vale super a pena e é um livro que você lê em um dia. Eu comprei na livraria, cheguei em casa, sentei no sofá, comecei a ler e 2 horas já tinha terminado. Enfim, gostei bastante. Depois, o segundo livro que eu finalizei foi Eu Te Escrevo, de Auschwitz. Esse aqui eu tava lendo no Kindle à noite antes de dormir e eu comecei com certeza em fevereiro, terminei em março. E assim, aqui temos cartas, diversas cartas de prisioneiros de Auschwitz para suas famílias. Só que não é só isso, gente. Aqui também tem explicações sobre as pessoas, sobre a história delas. Então não é só as cartas. Tem aqui, por exemplo, começa aqui com essa pessoa, Leib Leon Goldstein. Aí fala um pouco sobre ele, aí tem um pedacinho de uma carta, aí tem mais informações sobre a pessoa, depois tem mais um pedacinho de carta, então vai alternando as explicações da autora, que é Karen Tayeb, com as cartas desses prisioneiros. E o que eu achei muito legal aqui, tem fotos deles também, fotos de todos, e que muitos deles sobreviveram por muitos anos, né? Depois que saíram do campo de concentração, viveram até os 80, 90 anos, como também tem pessoas que faleceram logo depois que a guerra terminou. Então, assim, recomendo bastante a leitura e gostei bastante de ter lido esse livro aqui. Depois disso, eu finalizei Babel, da R.F. Kuang, e assim, gente, eu achei que esse livro ia ser 5 estrelas favorito, mas não foi. Até a metade, assim, ele estava sendo. Como vocês podem ver, eu marquei bem mais coisa na primeira metade do livro do que na segunda. Aqui a gente vai conhecer o Robin, que ele é um garoto chinês e que um professor, o professor Lovell, vai entrar em contato com ele de uma maneira bem estranha e vai sustentá-lo, né? Vai bancar o menino para que ele estude em Oxford. E lá em Oxford tem essa torre aqui de Babel, em que eles usam, como posso explicar? Prata, tipo, eles usam a prata, que a prata faz uma magia. Esse aqui é um livro de fantasia, tá, gente? Essa magia funciona através da tradução. Então temos aqui muitas explicações e muitas frases muito boas sobre tradução. Eu me interesso muito por esse tema, eu sempre falo que é muito importante você pegar um livro traduzido diretamente da língua original do autor, por exemplo, livros russos, né? Eu sempre falo aqui que você tem que pegar um livro russo traduzido diretamente do russo e não uma tradução indireta, traduzido do russo para o francês, do francês para o português, porque nisso se perde muito. E é nessa perda de significado que funciona essa magia. Então, assim, gente, muito interessante, muito criativa essa fantasia aqui. E esse livro vai tratar muito também sobre colonialismo, sobre racismo, preconceito, sobre a necessidade de violência, enfim. Teve vários plots aqui da metade pro final que eu fiquei chocada.
Não sei se eu gostei muito, assim, do final. E, assim, eu dei... eu esqueci de falar, né? Mas pra esse aqui eu dei 4 estrelas. E pra Babel, hoje, acho que eu daria 4 estrelas também. Mas eu dei 4,5, porque assim, eu fiquei tão empolgada no começo desse livro, até a metade. Eu gostei da escrita. Lembrando que eu já li Impostora da autora e não gostei muito, mas esse aqui parece uma autora totalmente diferente, é uma escrita muito boa, eu gostei bastante da escrita dela nesse livro e pretendo sim ler outros livros da autora, porque esse aqui me conquistou bastante. E é isso, gente. Se vocês gostam desse tema de tradução, se interessam por esse tema também de colonialismo, recomendo a leitura, até para quem não é muito fã de fantasia, porque não é tanta fantasia que tem aqui. Tem, assim, porque esse sistema de magia funciona através das barras de prata, mas não é o foco da história. O foco da história realmente é mostrar sobre o colonialismo e o preconceito, enfim. 4,5 estrelas, mas talvez 4 estrelas se eu tivesse que avaliar agora, não sei. Depois eu terminei esse livrinho aqui, O Náufrago, do Thomas Bernhard, que eu conheci através da Paloma Lima. Marquei bastante coisa também nesse livro. Aqui a gente vai acompanhar um narrador que a gente não sabe o nome dele, e ele fala sobre 2 amigos, o Wertheimer e o Glengold. Gente, o Glengold, ele é uma pessoa real, né? Ele era um pianista muito, muito renomado. Se você nunca escutou ele tocando, coloca aí no seu Spotify, no seu YouTube, Glengold, e aí vai aparecer as variações que ele criou. E aqui conta que este narrador e o Wertheimer eram amigos do Glengold, só que o Glengold, ele era tão bom naquilo que ele fazia, ou seja, tocava piano, mas tão bom, que fez com que esses 2 amigos desistissem do piano e esse Wertheimer se suicidou. Então, assim, uma coisa muito maluca. E a escrita desse autor é bem diferente, tá, gente? Não é meu tipo de escrita favorita. Eu gosto daquela escrita clássica, sabe? Sem repetições. Enfim, e aqui ele vai falar 30 milhões de vezes a palavra pensei. Ele vai falar 30 milhões de vezes, a cada frase ele fala isso, basicamente. Então, assim, é uma escrita marcante, porque qualquer livro que você pegar nesse autor, você vai reconhecer por essa repetição. E eu marquei frases aqui que eu vou levar pra minha vida, sério mesmo. Não é um livro que todo mundo vai gostar, até porque, gente, olha como esse livro é. Começa assim, com 1, 2, 3, 4 parágrafos. E esse 4º parágrafo não tem fim, tá? É até o fim do livro. Então, assim, não tem capítulos, é muito difícil de ver onde você vai parar, mas eu consegui ir marcando mais ou menos. Eu li esse livro em 4 ou 5 dias, então eu fui marcando rápido, tipo assim, parei nesse ponto aqui. Aí eu fazia um tracinho na vertical pra lembrar onde eu tinha parado, e foi bom ler assim em seguido, porque a história ficou na minha cabeça, me prendeu. E, assim, recomendo, mas lembre-se que não é um livro para todo mundo, mas as frases que eu anotei aqui valem muito a pena. Uma coisa que esse livro me fez pensar é como somos únicos. Sério, gente, essa reflexão me marcou muito. Porque, por exemplo, o Glengold, por mais que ele tenha sido o melhor pianista dentre os 3, cada um possui seu talento, cada um possui sua personalidade. Gente, esqueci de pôr o microfone. Desculpa aí, gente, tinha esquecido de colocar o microfone. Mas enfim, continuando, isso me fez pensar, uma frase que eu li aqui, como somos únicos, assim. Por mais que esse pianista tocasse melhor que os outros também tinham suas qualidades, seus talentos, seus dons, sua personalidade, seus desejos, seus amores, suas frustrações. Então, como somos únicos neste mundo, Deus nos criou cada um diferente um do outro, por algum motivo, né? Porque nós nos completamos, enfim, e sério, essa foi a maior reflexão que eu tirei deste livro aqui. Depois eu li Devoradores de Estrelas, porque ia lançar o filme e eu ainda não assisti. Mas eu quis ler esse livro porque todo mundo fala tão bem, mas tão bem, que eu falei, vou arriscar. Porque assim, gente, com esse livro eu saí um pouco da minha zona de conforto, porque eu não
curto muito livros que se passam no espaço. Mas eu gostei desse aqui. Dei 4 estrelas para O Náufrago. E para Devoradores de Estrelas também dei 4 estrelas. Aqui a gente vai conhecer o Ryland, acho que é o nome dele. Ele vai para uma missão suicida, basicamente, porque o Sol está morrendo. Tem umas células, moléculas, não sei explicar, que são chamadas aqui de astrofágicos, que estão meio que matando o Sol. Então, e todas as estrelas da galáxia. Mas tem uma estrela que não tá morrendo. E ele vai ter que ir pra lá descobrir por que essa estrela não tá morrendo. E é uma viagem que não tem volta. E lá no espaço, ele vai encontrar um outro ser, que é um ser alienígena, que é o Rock. E, gente, as interações deles são muito legais, muito divertidas. Tem partes bem engraçadas aqui. Então, se você não gosta muito de ficção científica, eu recomendo tentar esse, porque é bem divertido. Apesar de ter muitas explicações de física, você não precisa entender tudo, né? Você precisa ler assim, mas não vai fazer diferença para sua leitura entender cada negocinho que ele explica de física. Não vai fazer diferença. Física quântica, por exemplo. Então, assim, gostei dessa leitura. Não é uma das minhas favoritas. Eu esperava um pouquinho mais pelo que as pessoas falavam, mas enfim, gostei e recomendo sim. Depois eu ouvi o audiobook de Guerra do Velho, que eu tinha muito interesse, porque a proposta é super interessante. Assim, é um planeta. Primeiro a pessoa está na Terra. E aí quando as pessoas ficam idosas, fazem 70 anos, elas podem se alistar no exército interplanetário, talvez seja essa palavra, não sei. E elas se alistam e aí o corpo delas volta a ser jovem, elas passam por uma transformação que volta o corpo jovem delas com a consciência deles idosos, certo? E aí tem vários personagens que interagem de uma forma bem legal, se conhecem, uns vão morrer. Enfim, gente, eu tenho um romance também aqui, muito interessante. Não vou falar muito do romance, porque acontece uma coisa que o personagem principal, que é o narrador, descobre, que ele fica assim chocado. Então não vou contar porque é um spoiler. Mas assim, gente, o que eu não gostei desse livro, sinceramente, foi a quantidade de palavrões. Ai, não deu, sério, eu não vou continuar essa série. Eu dei 3 estrelas pra Guerra do Velho. Eu aprendi que a gente tem que aproveitar o tempo com as pessoas que amamos, né, com essa história. Então, teve alguma coisa que eu vou levar pra minha vida, mas assim, é uma leitura que não dá pra mim, palavrões assim. Tem uma parte que eles têm, tipo, uma nuvem. Cada ser humano tem uma nuvem que ele pode falar com ela. E ele pode dar um nome pra ela, cada um dá um nome. E o nome que ele dá é o nome é um palavrão, assim. Então, assim, não rolou pra mim Guerra do Velho, apesar de ter gostado da história, tirando os palavrões, né? Então, tirando os palavrões, eu gostei. Então, dei 3 estrelas aí, ficou na média e foi isso. Depois, eu terminei o lançamento É Tempo de Morangos, da Bruna Martioli. A Bruna é uma professora muito querida que eu acompanho aqui pelo YouTube há muito tempo. Faz tempo que eu não assisto o vídeo dela, mas eu gosto muito dela, da forma que ela dá aula. Já participei de algumas oficinas dela e vale muito a pena as oficinas. Ela sabe o que tá falando, ela estuda muito pra isso, né? Pra compartilhar o conhecimento com as pessoas. E apareceu esse livro, lançamento dela com a Intrínseca. E logo eu comprei na Semana do Consumidor com um cupom de 40%. Marquei muita coisa nesse livro, mas a minha nota foi 3 estrelas e meia. Por quê, gente? Gente, seguinte. 3 estrelas e meia não é uma nota ruim pra mim, tá? É uma nota ok. Mas é boa. É tipo, livro bom. Essa é a definição. Bom, vírgula, gostei, com ressalvas. Minha ressalva aqui, a principal ressalva que eu faço. Sabe esse desenho aqui? É basicamente a estrutura do livro. Eu achei que foram vários assuntos
meio aleatórios em cada ensaio desse, que, claro, se conectavam de alguma forma, porque todos foram escritos pela Bruna e todos tinham alguma relação com a vida dela, mas da forma como foram colocados aqui, foram escritos um atrás do outro, eu achei que ficou um pouco de desorganização em temas. Eu achei que parecia uma colcha de retalhos com vários tecidos diferentes juntos. Não sei se deu pra entender, mas eu achei muito isso, que era um livro como se fosse uma colcha de retalhos com vários tecidos e você coloca eles juntos. Então, não gostei tanto assim da estrutura do livro, da forma como os ensaios foram coligados, mas eu gostei aqui de bastante coisa do que eu li, não tudo. Não concordo também com tudo que a Bruna fala nesse livro, mas gostei muito da escrita dela, gostei dos autores que são citados aqui. Ela gosta muito da Clarice Lispector, do Fernando Pessoa. Os autores são mencionados com muita ênfase aqui no livro, mas não é um livro, por exemplo, que eu releria. Eu releria somente as minhas marcações, que foram bastante, né? Ela tem muitas frases reflexivas para você marcar. E, inclusive, gente, eu marquei uma parte aqui que eu simplesmente amei, que é uma página que fala sobre amizade, sobre as amizades que vêm ao longo da vida adulta, e não as amizades que você fez lá na infância, né? Que é a página 116. Então, se você tem esse livro aí, pega aí a página 116, tenho certeza que vocês vão assim, ficar com o coração quentinho e lembrar com certeza de alguma amiga, de algum amigo ao ler esta página. Pra Tempo de Morangos, 3,5 estrelas. Depois, então, temos o meu primeiro 5 estrelas favorito do ano. Eu dei 5 estrelas já antes, eu acho, mas favorito mesmo eu não tinha dado ainda. Então foi As Boas Novas em Ruth, do Emílio Garófalo. Aqui a gente vai conhecer a história de Ruth da Bíblia. Eu já conheci a história, né, desde pequena, mas assim, tirei muitos aprendizados, reflexões e ensinamentos que eu nem imaginava que eu poderia tirar da história de Ruth, uma história tão curta na Bíblia, mas que nos traz tanta coisa, sério. Emílio Garófalo, assim, ganhou meu coração, já com Esther na Casa da Pérsia, mas agora com Ruth, assim, ganhou mais ainda, e com certeza eu quero ler todos os livros do Emílio Garófalo. O que eu mais tirei dessa história para levar para minha vida é que Deus vê a totalidade da nossa história. Por mais que a gente não esteja vendo o agir de Deus, Ele age em meio ao sofrimento, Ele age em meio ao nosso cotidiano normal. Então, assim, gostei demais, muito bem escrito. Eu gosto muito da escrita do Emílio. E foi o livro de março do meu clube de leitura de mulheres. E logo vamos discutir. Depois, gente, eu terminei de ouvir também a biografia do Tolkien, e que tá disponível no Audible. Eu dei 4 estrelas, não, dei 5 estrelas. Dei 5 estrelas pra biografia do Tolkien. Eu amei muito, sério, muito conhecer a história dele desde os pais dele, desde quando ele era pequeno. O pai dele e a mãe dele morreram quando ele era muito novinho, então muito triste a história, né, da infância do Tolkien. Aí depois teve a amizade dele quando ele já estava adulto, né, em Oxford. Fala sobre o relacionamento dele com a mulher dele, que é a Edith. Depois tem sobre a amizade dele com o C.S. Lewis, sobre a paixão que ele tinha por línguas. Gente, esse homem falava basicamente quase que de 15 a 20 línguas. Ele era apaixonado por línguas, tanto que ele criou a própria língua do universo do Senhor dos Anéis. Eu tô lendo agora Cidade do Anel, já estou amando. E, nossa, gostei muito de ouvir essa biografia. Se você assina aí o Audible, vale muito a pena, viu? Recomendo demais. E aí, depois eu li uma HQ que tava na minha lista há um tempão. E eu comprei também no cupom de 40% da Semana do Consumidor. E assim, gente, não valeu a pena. Fiquei mó triste, né? Porque eu tava tanto tempo querendo comprar essa HQ e ler. Aqui a gente não tem uma história contínua, a gente tem várias tirinhas, então cada tirinha é um assunto diferente. Você pode ler uma por dia, por exemplo, uma por mês, que não vai fazer diferença nenhuma, porque não é uma história contínua. Mas assim, gente, tem algumas que eu marquei aqui que eu achei legal, tudo sobre o universo da leitura, tá?
tudo sobre o universo da leitura, o universo da escrita, de autores. Então, alguns livros famosos, livros clássicos são mencionados. Mas, assim, não vale a pena mesmo, gente. Tem várias tirinhas aqui que eu boiei. Não entendi nada. As que eu gostei, eu fui marcando com uma estrelinha, assim. Mas como eu tô passando aqui as páginas e quase não acho nenhuma estrela que eu marquei. Sério, não vale a pena, não recomendo A Vingança das Bibliotecas. Vou deixar aqui já para trocar no sebo. E para esse aqui eu dei 2 estrelas. Depois eu finalizei no Kindle também, um livro que eu tava lendo só à noite antes de dormir e foi muito rápido. E por isso eu não gostei muito. Que foi o Legalistas em Recuperação, da Francine Walsh. Eu dei 3 estrelas para esse livro. E não gostei muito, gente, porque eu acho que é um tema muito delicado, muito importante para ser tratado de uma maneira tão rápida assim. Não vou dizer superficial, mas quase dizendo isso. Eu gosto muito da Francine, eu gosto dos ensinamentos dela, das explicações dela, eu gosto demais do livro dela de familiaridade, que é Ela é a Imagem Dele. Mas esse aqui, Legalistas em Recuperação, não gostei muito. Eu acho que beira um tema muito polêmico. Fala também sobre os abusos da igreja, que eu concordo que temos que sim discutir, né? Temos que compartilhar sobre esse assunto. Mas eu não gostei muito da forma como foi retratado, da forma tão curta que cada capítulo tratou. Mas tem uma frase aqui que eu coloquei que é: a graça não cancela a obediência, ela propulsiona. Então, assim, nós temos a lei de Deus para seguir e nós seguimos por amor a Deus. E por mais que as nossas obras não fazem nada, não nos garantam a vida eterna é pela graça, a graça não deve cancelar nossa obediência. Já estou salvo pela graça mesmo, então eu vou fazer o que eu quiser da minha vida. Não, é por amor a Deus, por reconhecer e ser grato pela graça que Ele nos deu, que devemos obedecê-lo. Então isso foi bom, né, de aprender e de reconhecer, mas não é um livro que eu gostei muito. Aí, estamos acabando, tá? Eu terminei também Assassinato no Expresso do Oriente, que foi uma releitura para mim, que eu reli no meu clube, o Clube da Dupla. Esse mês de março lemos Agatha Christie e agora no mês de abril vamos ler Arthur Conan Doyle, com o Estudo em Vermelho. E assim, gente, eu já tinha lido esse livro lá em 2020 e reli agora e lembrava de algumas coisas muito específicas, tipo, tem uma resolução no final que eu lembrava, muito, muito específica, e a resolução final eu também lembrava. Mas os pormenores, né, os personagens, os nomes dos personagens, não lembrava de nada disso. Foi muito legal reler e dei 4 estrelas. Por último, um livro que eu terminei ontem, que para vocês vai ser alguns dias já, foi Criaturas Extraordinariamente Brilhantes, que é um livro que vai ganhar adaptação, que vai sair no dia 8 de maio, se não me engano, pela Netflix. Então eu queria ler antes de assistir o filme. Eu sempre falo que vou ler antes do filme e aí lanço o filme e eu não assisto o filme, né? Mas enfim, esse vai lançar pela Netflix, então eu quero assistir. Aqui a gente vai acompanhar a narração de um polvo, sim, gente, um polvo gigante do Pacífico, mas ele tem só algumas aparições. Não é todo o livro que é narrado por ele. Nós temos o narrador polvo e depois temos um narrador em terceira pessoa que vai acompanhar a Tova, ou Tova, não sei como se pronuncia, é um nome bem esquisito, Tova, que ela é a faxineira do aquário em que esse polvo está. E ela conversa com esse polvo como se fosse amiga dele, né? Muito legal. Ela perdeu um filho há mais de 30 anos. O filho dela, o corpo dele nunca foi encontrado, mas supõe que ele tenha morrido afogado assim no mar. E aqui a gente vai acompanhar também o Cameron, e o Cameron está em busca do pai dele. Então a gente tem aqui a narração do polvo e a narração em terceira pessoa que acompanha tanto a Tova, que já é uma senhorinha viúva de 70 anos, que perdeu o filho há 30 anos, e o Cameron, que vai em busca do pai dele, que ele nunca conheceu, mas que ele quer cobrar os 30 anos
de pensão que o pai dele nunca deu pra ele. Então aqui, ele vai atrás do pai dele, vai fazer uma viagem e esses personagens se encontram de alguma forma, se relacionam de alguma forma e gostei muito da relação construída entre eles. Gostei da forma como o livro é narrado. Achei muito interessante também a narração de um povo que eu nunca tinha lido, nada parecido com isso. Bem diferente, mas um livro legal, uma escrita legal, um livro de drama que se aprofunda bastante nos personagens. Eu gostei bastante e não vejo a hora de assistir o filme, gente. Sério, acho que vai ser bem legal e recomendo muito para vocês. Bom, finalmente acabamos e se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui embaixo, não esquece de curtir o vídeo e comentar se você já leu algum desses ou ficou com vontade de ler algum desses livros. Um beijo pra vocês e até a próxima quinta!